Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação: Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, os nossos cumprimentos e vamos nós, a partir de agora, iniciando o debate dentro do Justiça na Tarde. Evidente já, agradecendo a você, sintonizado na 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. E o assunto que hoje vamos estar debatendo com os nossos convidados, como também com a nossa convidada, está relacionado com planos de saúde. Ou seja, uma questão bastante polêmica. Evidentemente, quem tem o seu plano de saúde se sente praticamente, não vou dizer num outro mundo, mas se sente mais protegido em termos de buscar um melhor sistema de saúde, principalmente no campo da atenção. Evidentemente que quando se fala de SUS, nós temos, portanto, aí o SUS, que é tido também como um dos melhores sistemas de saúde, de atendimento ao público no campo da saúde, um dos melhores sistemas do mundo. Mas é aquela questão, se temos realmente no SUS, que não é o caso, não é? Que é extremamente elogiado e claro, né? E o sonho de quem está no SUS é de um dia ser atendido pelo plano de saúde, ter o seu plano de saúde. Claro que temos também dentro do plano de saúde as suas dificuldades, porque enquanto você estiver pagando, enquanto você estiver dentro do seu orçamento, você conseguir pagar, tudo certo. Como também as pessoas que dentro de um convênio, também enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver em atividade, também tudo bem. E quando se aposenta, né? É aquela frase que quando mais precisa de um plano de saúde, já na velhice, aí já fica mais complicado, porque já não tem mais o plano de saúde e outras questões. Então é nesse sentido que nós vamos então, a partir de agora, estar conversando, entrevistando os nossos convidados, como também a nossa convidada, em relação a essa questão. Vamos então cumprimentá-los. Eu já começo com a doutora Denise Costa, que é advogada, especialista em contratos de planos de saúde. Doutora Denise, seja muito bem-vinda, muito boa tarde e muito obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada, boa tarde, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela gentileza. Converso também com o doutor Fabrício Reis, que é advogado especializado no direito à saúde e também no direito dos pacientes, né, doutor Fabrício? Também seja muito bem-vindo, é sempre bom tê-lo aqui no programa. Muito boa tarde. Agradeço, Walter, mais uma vez o convite, agradeço a Ana também, é sempre um grande prazer estar com vocês aqui, né, os debates sempre muito bons, né, então, muito obrigado. Sempre uma satisfação. Doutor Gabriel Reis Carvalho, também advogado. Doutor Gabriel já foi diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, também conosco nesse debate. É sempre também muito bom tê-lo aqui nos estúdios. Muito boa tarde para o senhor, doutor Gabriel. Boa tarde, Walter. Prazer imenso voltar aqui ao Supremo Tribunal Federal, à Rádio Justiça. Cumprimento você, a equipe toda aqui da emissora. Cumprimento essa bancada super especial que hoje eu tenho a honra de integrar, com a doutora Denise Costa. Me permita, Walter, dizer que hoje a advocacia celebra o Dia da Mulher Advogada. Então, tendo aqui uma mulher advogada, quero cumprimentá-la, como também cumprimentar todas as advogadas que são absolutamente essenciais na busca da justiça. Cumprimento também a minha esposa, que é uma mulher advogada, e na pessoa dela, todas as colegas, como também o doutor Fabrício Reis e, de modo especial, o nosso ouvinte. Isso, e evidentemente, através das palavras do senhor, também estamos endereçando a todas as mulheres advogadas todo o sucesso do mundo, através da senhora também, tá bom, doutora Denise? E daqui a pouco também vai integrar também o nosso debate o doutor Diogo Mendes, que é médico, é professor de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde aqui da nossa capital federal. Começo, inclusive, com a senhora, doutora Denise, já que a senhora é especialista em contratos de planos de saúde. Quer dizer, é cultural, ou seja, o brasileiro em si, ele tem essa cultura de ler o contrato, entender o contrato, para saber o que ele está assinando, de que forma será atendido, principalmente em relação a planos de saúde? Não, infelizmente não tem essa cultura de analisar o contrato, né? Especialmente porque é um contrato de adesão.
E nesse contrato de adesão é muito difícil o O que é um consumidor... contrato de adesão? Contrato de adesão é quando as cláusulas já estão previamente descritas ali naquele contrato, sem a possibilidade do consumidor, do usuário de plano de saúde, poder modificá-las no primeiro momento. Ou seja, assinam, então não tem negócio. Exatamente. Então, assim, é como se fosse assim, já está o contrato ali, vou assinar, e aí, se houver alguma intercorrência, algum problema, a gente vai discutir posteriormente. Apesar de que, né, doutor Fabrício, existe a expressão contrato draconiano, é isso? Ou seja, com cláusulas draconianas que, de alguma forma, se chegar na justiça, é uma questão que pode levar, inclusive, aquele termo a ser modificado ou não ter validade, seria mais ou menos isso? Ou o leonino, né? Ou também, leonino, né? Que dizem também, né? Draconiano, leonino, né? Aí eu prefiro chamar de cláusula abusiva mesmo, né? Dar o real nome para as cláusulas, resumindo, né? Que de fato são eventualmente ali algum abuso de um direito, né? Um abuso de uma possibilidade jurídica, né? Em face de uma empresa, de um grande poder econômico e tal. E aí acaba sobrando para o judiciário, né? Às vezes tem que reequilibrar os contratos, né? Muito se fala da judicialização da saúde, muito especial em relação a plano de saúde, revisão de contratos, mas infelizmente é porque a própria realidade impõe isso, né? Então, como a doutora Denise falou, os contratos não se tem essa oportunidade de se discutir cláusula, de botar uma preferência, você simplesmente adere, né? Por isso, né, que se chama de adesão, você só adere àquele contrato. E aí o judiciário acaba sendo, às vezes, uma última forma, uma última barreira para se evitar abusos, para se evitar iniquidades, né? Então acaba sobrando para o judiciário mesmo, infelizmente. Perfeito. Bom, doutor Gabriel, plano de saúde é para quem quer ou para quem pode? Olha, Walter, essa é uma pergunta bastante interessante. Nós temos hoje, em termos de números, né, uma população de mais ou menos 210 milhões de habitantes, arredondando um pouquinho para baixo, e 50 milhões de usuários de plano de saúde. Não é um número desprezível, não é toda a população também, mas é um número bastante significativo. Me permita só fazer um comentário sobre isso que os doutores colocaram, que é justamente um fenômeno que talvez seja mais delicado hoje, que é justamente a judicialização dos planos de saúde, ou como alguns utilizam como expressão, a hiperjudicialização. Porque, de fato, é um dos temas que mais ocupam, em termos de volume, o judiciário brasileiro. Nós tivemos no ano passado, só por uma informação ao nosso ouvinte, cerca de 164 mil processos judiciais só de plano de saúde. Se a gente for fazer uma conta rápida, significa 400 processos judiciais por dia, incluindo domingos, feriados, carnaval, réveillon, 450 processos por dia no Brasil em termos de plano de saúde, o que foi um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior. E se a gente for olhar a década, Walter, a gente está falando aí de quase 140% de aumento nos casos de judicialização de questões relacionadas a planos de saúde. Portanto, é um fenômeno que necessita uma reflexão importante por parte da população, dos operadores do direito, pelo impacto que isso gera no Poder Judiciário e que também vai acabar desembocando no que você perguntou. É para quem quer ou é para quem pode? Isso também tem um impacto econômico que acaba afetando todo o setor. Diante dessa questão, doutora Denise, levantada também pelo doutor Gabriel, da judicialização dos planos de saúde, onde estariam as causas desse volume de judicialização? Primeiro, eu acredito que seja por conta dos planos de saúde eles atuarem muito no erro, né? Assim, no sentido de que o paciente ali ele pode necessitar de usar o plano de saúde, e as pessoas elas utilizam contratam um plano de saúde exatamente por precisar dessa utilização e não ter ali o Sistema Único de Saúde abordando ali para garantir esse tratamento do paciente. Então, quando o consumidor, o usuário de planos de saúde, ele entra para solicitar seja um exame, um tratamento, acaba que o plano de saúde ele dificulta um pouco o acesso a esse tratamento, a esse exame. E aí eles jogam, na prática, né, tem funcionado dessa forma, eles acabam tardando o atendimento para que esse usuário ou ele desista ou ele tente ali buscar outra forma, às vezes até pagando no particular, para que ele possa ser atendido. Principalmente em casos muito de urgência,
né? Então, se ele não buscar realmente o acesso à justiça, acaba que ele deixa de ter o tratamento ali garantido. Interessante essa colocação da doutora Denise, doutor Fabrício, que existe aqui no nosso país, Brasília, temos a certeza disso, que qualquer demora acima de 30 minutos em fila de banco, paga-se multa. Quer dizer, e numa solicitação de um procedimento médico, cirúrgico, solicitado ao plano de saúde, que às vezes em 30 dias não sai, e às vezes até mais também não sai. Quer dizer, caberia também alguma coisa nesse sentido, até porque quem está ali pagando o seu plano de saúde espera ser atendido na sua necessidade. Walter, a questão da judicialização é um tema que, por si só, a gente ficaria uns 3, 4 programas falando só disso e a gente não ia esgotar o tema, né? Sim. Porque é um debate muito amplo. E eu concordo muito com o doutor Gabriel, da questão da necessidade da gente trazer, de fato, luz essa discussão. Mas eu gosto sempre de chamar a atenção de qual o holofote a gente está dando para essa discussão, né? Porque fato é que a judicialização da saúde ela tem aumentado muito nos últimos anos, né? Mas a forma como essa temática está sendo tratada, principalmente no âmbito jurídico, me traz um pouco de preocupação, porque tem um prisma que é muito, talvez, pró-empresa, pró-grandes interesses, né? Porque a judicialização, aí é o meu posicionamento muito pessoal e é bem minoritário, inclusive, ele não é o problema. Ele é um sintoma de um problema muito maior. Por que a judicialização está aumentando? Porque Por que a judicialização está aumentando? Porque as irregularidades, porque os abusos, porque a falta de cobertura, a falta de atendimento tem se intensificado, isso é fato, principalmente em populações mais vulnerabilizadas, como doenças raras, autismo, síndrome de Down, deficiência, etc. Porque quem, por exemplo, sofre a grande maioria, né, a população, a maioria da população, sei lá, uma dor de cabeça, pedra no rim, dor na coluna, são tratamentos que já são consolidados, estão os planos que você não tem problema. Mas quando você começa a marginalizar um pouco mais essa discussão para tratamentos mais especializados, necessidades mais específicas, que não é uma coisa tão consolidada, assim, não é tão generalizada, como esse tratamento, por exemplo, um tratamento de dor de cabeça, por exemplo, aí já começa a aparecer as iniquidades, as injustiças, a falta de prestação de serviço. E o que a gente vem observado é que essas irregularidades de atendimento, elas têm se intensificado, né? Infelizmente, isso acaba refletindo na judicialização. Então, ela por si só não é um problema, ela é um sintoma que demonstra alguma coisa acontecendo aqui. E aí a luz fica na judicialização e se esquece do problema, do que está acontecendo, né? E aí a população fica nessa situação, assim, rendida, de fato, né? Às vezes, como você falou, tem lá a lei dos 30 minutos Por exemplo, vou trazer para a saúde. Tem a lei dos 60 dias para tratamento de câncer, por exemplo, né? Já não entra no plano de saúde, mas está ali na área da saúde especificamente. Está na lei, mas não necessariamente é cumprido. Então, às vezes, você até tem um direito, mas ele não se consolida no mundo real. E aí, né, mais uma vez, acaba desaguando na judicialização. Doutor Gabriel, quem tem dor tem tempo para esperar o resultado de uma sentença, de uma judicialização? Normalmente não, Walter. Até porque a gente ainda tem um tempo do Poder Judiciário que não costuma coincidir com o tempo da necessidade das pessoas, né? Aqui, por exemplo, o Distrito Federal tem a justiça mais rápida do Brasil hoje. Só que mais rápida significa dizer que um processo civil vai levar em torno de 18 meses para ser concluído. Isso, em termos de Tribunal de Justiça Estadual, é muito rápido, comparado a outros estados. Mas ainda assim não é um tempo que uma dor espere. 18 a 22 meses, que é a média de um processo civil aqui. Agora, me permita comentar aquilo que o doutor Fabrício disse, porque eu achei super bacana e faço coro 100% ao que ele colocou. Justamente, mas ainda sendo um representante aqui da defesa do consumidor, propriamente dita, não é? Existe um dado interessante sobre essa questão da judicialização. Eu fui verificar qual é o resultado desses processos judiciais. Quando a gente fala de negativa de cobertura, que é um dos temas mais demandados, quase 90% dos processos geram procedência do pedido dos consumidores. Quase 90%, Walter. Quando a gente olha o raio-x do tema em si, plano de saúde, a gente tem mais ou menos 60% de êxito dos consumidores nos processos. Portanto, isso deixa bastante claro que, de fato, não é que o consumidor anda reclamão, não. Muito menos que a judicialização seja
um fenômeno provocado pelo consumidor. Antes é uma reação do consumidor bastante legítima, justamente diante da falha daqueles que estão operando esse mercado. Então, quando a gente olha 90% de procedência em negativa de cobertura e mais de 60% de procedência no recorte geral, né, isso de fato corrobora aquilo que o Dr. Fabrício nos dizia, de que a judicialização é um sintoma de um problema muito maior, que é a falta de qualidade, muitas vezes, nesse setor de saúde suplementar. Como eu disse, também já está integrado ao nosso debate, Dr. Diogo Mendes, como nós já havíamos anunciado. Dr. Diogo Mendes, que é médico, professor de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde aqui da nossa capital federal. Dr. Diogo, que deu sua contribuição como médico na rede pública de saúde aqui da nossa capital federal, como também, após se aposentar, continua na sua labuta, agora tocando também aí a sua atividade dentro do campo privado. Então, tem experiência tanto de um lado como também do outro lado. Doutor Diogo, seja muito bem-vindo aqui. O senhor que está também integrado aqui com os doutores Gabriel, aqui ao lado do senhor, doutor Fabrício, a doutora Denise, enfim. E a minha pergunta para o senhor é bem simples, doutor Diogo. Quer dizer, evidentemente que hoje nós estamos aqui, quando o senhor chegou, falando justamente sobre na judicialização, que não é pouca anualmente aqui no nosso país, 164 mil casos, processos, aliás, contra planos de saúde. Quer dizer, os vícios que são encontrados, vícios que eu digo que, de certa forma, atrapalham a atividade médica na execução da sua função, tanto na rede pública como também na rede privada. Quer dizer, os vícios da rede pública também são encontrados na rede privada, como também o inverso, na rede privada, também no setor público. Como é que o senhor avalia essa questão, doutor Diogo? Seja muito bem-vindo e boa tarde para o senhor. Caro Walter Lima, em seu nome eu cumprimento aos advogados aqui presentes, agradeço a oportunidade e é sempre um privilégio estar aqui. Como abordar um tema tão complexo? Eu sempre procuro dizer que saúde não tem preço, mas tem custo e é altíssimo. Detalhe, ela é cumulativa, ou seja, quando eu desenvolvi a ressonância magnética, ela não substituiu a tomografia. Quando eu desenvolvi o PET scan, ele não substituiu nem a tomografia nem a ressonância. Total, para os nossos ouvintes, este custo é exponencialmente incalculável. Bom, como tudo e qualquer serviço, ele precisa de norma, ele precisa de regra, ele precisa de ser normatizado, como o é em quase todos os países do mundo, e precisa, claro, da retaguarda da justiça para tentar dar o equilíbrio entre as partes, muitas vezes litigantes ali. Contudo, no Brasil, o sistema suplementar de saúde é fundamental e essencial para a existência do SUS. Se nós criarmos problemas que sejam insolúveis, como a própria cumulatividade da medicina contemporânea, nós tornaremos o serviço das operadoras de saúde impossível. E no sistema capitalista, o que não dá lucro, ou eu subo o preço, ou eu tiro do mercado. Simples assim. E com isso a saúde brasileira colapsa, porque ela não atende sequer as pessoas que não têm plano de saúde. Que dirá se esses 55, 60 milhões migrarem também para o SUS? Aí é o caos. Quer dizer, é o inferno de Dante, né? Porque o caos nós já vivemos. Bom, então o público e o privado, nós temos que entender que um não é mocinho e o outro não é bandido. Ambos têm comportamentos dialéticos, muitas vezes contraditórios, de ser, ao mesmo tempo, ambos juntos, mocinhos e bandidos. Então,
Ao longo destes muitos anos que eu trabalho como médico e já vivi diversas experiências administrativas, tanto no governo federal como aqui no estadual, de direção de hospital, etc., eu não vejo que ser possível caber na cesta, tanto do SUS como do sistema suplementar, todo e qualquer adoecimento humano. Porque isso significa anarquia. Todo sistema de trabalho precisa de organização. Para eu entrar hoje aqui no Supremo Tribunal, eu fui abordado por 2 seguranças armados, tive que dizer o que vinha fazer. Quando cheguei aqui ao prédio, eu fui identificado, minha foto foi tomada, me deram um crachá, tirei todos os metais do bolso, passei pelo scan de raio-x e vim conduzido pela Ana Cláudia até aqui. Ou seja, é a norma do jogo. Eu não poderia chegar aqui, não, eu vou lá, não tem que te responder nada, não. Eu seria detido, claro. Então, nós não podemos ir nesta discussão de que tudo pode tudo, porque não é assim que funciona. Essa é a minha opinião, Walter. Bom, diante da opinião do doutor Diogo, a gente volta à questão do contrato. Quer dizer, se entendesse realmente o contrato quando está ali, de certa forma, aderindo, portanto, aí, ao sistema suplementar de saúde, ficaria mais fácil a demanda dessas empresas que têm aí os seus planos de saúde? Diminuiria também esse volume imenso de judicialização de processos, doutora Denise? A questão do contrato, ela é de suma importância para o usuário de plano de saúde, ele entender como que é a relação direta com o plano de saúde. O que se observa também é que, por exemplo, um usuário de plano de saúde do plano X, que abarca ali só aqueles exames básicos, sim, ele quer, por exemplo, ter direito a entrar numa UTI, né, que corresponde ali a um contrato muito mais caro e muito mais específico para outro usuário. Então, é muito importante o usuário ele entender do que se trata o contrato. Bom, a essência do plano, da criação do plano de saúde, né, para fins de atender ali a população brasileira, a própria lei de planos de saúde, ela instituiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é importante entender isso, é o que eu defendo, inclusive, na minha atuação como advogada, que os planos de saúde eles têm que prestar um caráter subsidiário ao Sistema Único de Saúde. É como se eles tivessem que prestar uma força-tarefa ali ao Sistema Único de Saúde. E para isso, inclusive, que foi criado a composição do plano de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, exatamente para que os planos de saúde tenham essa finalidade. Porque acontece que, no decorrer do tempo, isso se perdeu. E isso se perdeu no sentido dos planos de saúde, das operadoras, administradoras de planos de saúde, elas olharem para esse setor com um caráter muito mais lucrativo do que prestar um serviço ali para a finalidade ali que foi imposta, né? Inclusive, para uma operadora ela entrar no mercado, são exigidos vários requisitos para que ela deve ser cumprido, né, pela legislação mesmo de planos de saúde. Só que isso em determinado momento se perdeu. Então, a minha função como advogada, acredito que o doutor Fabrício e o doutor Gabriel também pensem dessa mesma forma, que foi muito bem colocado a questão da judicialização, nesse sentido de buscar realmente esse pensamento aí de que o plano de saúde ele surgiu para prestar esse caráter subsidiário ao Sistema Único de Saúde, mas não se esquecendo que se trata de uma relação privada que também tem regulação ali relacionada ao contrato. Então, o consumidor ele tem que observar em que contrato ele está se vinculando, né, sabendo ali que existem requisitos também próprios do contrato, mas também que requisitos de normas de ordem pública também que devem ser observadas, como o porquê que existe ali o plano de saúde.
Plano de saúde, doutor Fabrício, caso o senhor queira também dar continuidade ao que disse a doutora Denise, fique à vontade. Eu concordo com ela, eu sou desse posicionamento também, Walter, que é isso, não é à toa que se chama saúde suplementar, né? Não é saúde privada, né? Saúde privada é outra coisa. Saúde suplementar é isso, é um suplemento ao SUS, né? E, de fato, as empresas elas têm que buscar o lucro, afinal, é uma empresa, né? É um mercado e tal. E o lucro ali, né, o crescimento econômico, ele é justo e ele é, né, buscado e não tem nada de errado nisso. Mas como a doutora Denise falou aqui, né, ele tem esse caráter, essa natureza jurídica, né, de suplementar mesmo, né, como o próprio nome diz. E aí quando eu começo a me posicionar mais enfaticamente nas discussões, por exemplo, de judicialização, de questões relacionadas aos planos de saúde, quando o foco do debate, e isso é muito comum de acontecer, ficar muito focado só nos aspectos econômico-financeiros, né? Quando a gente está tratando aí sem romantismo de vida, de dignidade e tal, né? E isso não é nenhum romantismo, é um pragmatismo, na verdade, né? E aí o argumento que é muito usado pelas grandes operadoras, né? Pelos representantes que está virando um mercado que ele é insustentável, aí vai ter que refletir na mensalidade, vai ficar mais caro, não sei o quê, né? Sempre colocando esse terror, assim, que vai ficar mais caro, vai precisar de mais dinheiro, vai ficar pior pro cidadão, e não é bem assim, né? É um mercado que ele é lucrativo. Não à toa que durante a pandemia foi um dos poucos setores da economia que teve um crescimento de lucro real durante a pandemia. Foi tímido? Foi. Mas enquanto estava todo mundo perdendo, eles estavam ganhando, né? E também é tão lucrativo, é tão interessante economicamente, como eu falei, é totalmente justo esse interesse econômico, né? Afinal, é um negócio que outros players internacionais estão querendo ir no Brasil, né? Então, tem grandes empresas internacionais que estão querendo abrir plano de saúde aqui. Até a Amazon está querendo abrir plano de saúde aqui no Brasil, sabe? Magalu, me fugiu o nome de outras grandes empresas, mas assim, grandes players estão vendo essa viabilidade, essa possibilidade econômica no Brasil nesse campo. Então, essa justificativa que os grandes players atuais hoje usam, né? É insustentável, não tem como, a gente vai quebrar. Não vai. Tanto que eu sempre, toda vez que eu estou em eventos jurídicos, em congressos, que a gente está discutindo a judicialização, sempre desafio, me fala um plano de saúde que quebrou por conta do Roda ANS, por exemplo, que é o principal argumento como é que eu posso falar? De atrapalhar os ganhos, de ser um problema econômico, né? Normalmente é o Roda ANS, né? Não tem nenhum plano que quebrou por causa dele. Os que quebraram e fecharam foi ou por má gestão, ou por desvio, ou por incorporação, que o grande comprou pequeno e incorporou pequeno, mas nunca por conta, propriamente dito, do jogo jurídico brasileiro atual. Posso discordar do doutor... Fique à vontade. Fabrício Reis? Diogo, por favor. Eu acho que o doutor Fabrício Reis tem tido uma ação até dogmática e partidária, na medida onde ele está falando uma parte do copo, né? Porque como o copo está pela metade, eu posso dizê-lo, este copo está quase cheio ou quase vazio. Então, ele se equivoca, porque se ele olhar o balanço das inúmeras operadoras de saúde, só esse ano mais de 250 operadoras foram fechadas pela ANS. Não estou dizendo que são os grandes, mas foram fechadas. Fechadas por quê? Porque quebraram. Outra coisa importante, vamos pegar as autogestões. Aqui do Supremo Tribunal, o Pró-Saúde, que é o plano que engloba o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e a Justiça Federal, que seriam os tribunais regionais aí. Muito bem. Este plano está pagando muito mal e está passando por dificuldade. E ele não tem objetivo algum de lucro. Cito outros, GEAP, cito outros, ACEFAS, cito outros, CACI. Resultado, então, na realidade, para que o nosso ouvinte tenha também o contraponto, não é verdade que o sistema suplementar, ele
é uma escada do SUS. No Brasil, se a gente lê a Constituição, nós temos o Sistema Único de Saúde, o sistema complementar e o sistema suplementar. Para o nosso ouvinte entender de maneira simples, suplementar é a operadora de saúde. Complementar, eu sou rico, eu pago tudo no cash. Muito bem. Estes sistemas existem, coexistem e sempre existirão. Inclusive nos países fechados e comunistas, onde, claro que o Kim Jong-un não vai ao SUS da Coreia do Norte. Ele tem, provavelmente, o Albert Einstein, lá da Coreia do Norte, junto com o seu séquito de seguidores. Então, é muito ruim trazer para o debate aqui da saúde suplementar essa questão de que é do bem, é o SUS democrático, socialista, e nós, outros, uso do sistema suplementar, porque nós oferecemos para a população, só que a população que pode pagar, o mesmo tipo de saúde. Então, a discussão, se ela enveredar por esse caminho, não terá solução. Não teremos aqui hoje um consenso, porque não é assim, honestamente. Eu tenho experiência de ambos os sistemas. Sistema público de saúde brasileiro, não falta dinheiro. Dinheiro tem... Olhem o quanto se rouba e se roubou ou se furtou, no seu termo, eu não sou advogado, desculpa. Se desviou, né? Acho que é o termo correto. Crime do colarinho branco. Outra coisa, gente, durante a epidemia, no ano de 2020, o governo de então despejou na saúde 600 bilhões de reais. 600 bilhões. Resolveu? Não. Por quê? Porque, lamentavelmente, o legislador lá atrás descentralizou demais o Sistema Único de Saúde. Então, infelizmente, o Estado faz o que lhe der na telha, o município também faz o que lhe der na telha e nós vivemos a epidemia. Criou-se até aquelas notas de R$200 por causa da inflação e por causa daquele salário que se pagou de R$600. E, apesar de 600 bilhões extras, vivemos o que vivemos. E não adianta dizer, porque o governo era terraplanista, porque os vermelhos é que sabiam de tudo. Não. Dinheiro, 600 bilhões. Cadê a resposta? Não houve. Então, eu sinto muito, doutor, mas eu acho que esse caminho do bonitinho, público, SUS, socialista, do feinho, capitalista, sistema suplementar, não é a solução. Mas não foi o que eu estava falando, né, doutor? Não foi o que eu estava falando. Eu disse assim, a saúde suplementar é um sistema capitalista, é um sistema que busca lucro e é totalmente viável. Só que a narrativa que se tem para se colocar as pechas e as dificuldades e tirar até mesmo algumas responsabilidades de quem lhe cabe, também tem que ser discutido. Então, é um mercado que ele é grande, ele é rentável, ele é pungente. Não à toa que tá vindo aí outros players, tem gente interessada, é um mercado que cresce e o discurso da penúria, meu Deus, somos coitadinhos, não vai dar certo, é insustentável, não necessariamente sustenta. Como eu falei, muitas operadoras fecham sim, mas grande parte das vezes quando você vai observar é por má gestão, por corrupção, por desvio, por incorporação, não necessariamente por conta de, porque o SUS é bonitinho, então sequer comentei do SUS aqui, eu estou falando só da saúde suplementar, né? Então é uma questão aí de perspectiva. E outra, né? Da mesma forma que o Kim Jong-un não vai lá na Coreia, no SUS da Coreia, o Biden também não vai no SUS dos Estados Unidos, capitalista, porque não tem, né? Então, assim, o SUS é uma coisa quase sui generis no mundo, são poucos os países que têm um sistema como o nosso, né? De uma saúde universal e gratuita para todo mundo, né? Então, grande parte dos países até tem saúde gratuita, mas uma forma como o Brasil dá e oferece é quase única, né? Não à toa que o Bill Gates recentemente falou aí, né? Que o mundo tem que aprender com o Brasil e tal, né? Porque é uma coisa quase única, né? Claro, tem muito parecidos, mas é digno de se levantar também essa unicidade aí do nosso SUS também, né? Doutor Gabriel. A discussão é boa, Walter. Eu estava dizendo aqui, quando a doutora Denise chegou, um pouco antes de nós entrarmos no ar, que eu faço defesa do consumidor há 12 anos.
E há 12 anos que defesa do consumidor e saúde suplementar não se bicam muito não, sabe, Walter? Quando eu estava na Secretaria Nacional do Consumidor, houve um trabalho muito amplo nesse tema, inclusive com grupos que foram conduzidos, com a própria ANS, com inclusive associações privadas da área de saúde, alguns diálogos proveitosos, outros que não caminharam muito. Hoje de manhã, me preparando aqui para o nosso diálogo, eu tive acesso a alguns documentos que dão conta de que entre janeiro e setembro deste ano de 2023, o lucro do setor foi de 3,1 bilhões de reais. Né? O setor que o senhor fala da saúde suplementar. Saúde suplementar. Então, a gente está falando aí de janeiro a setembro de 3 bilhões e 100 milhões de reais em termos de lucro, isso está documentado. Agora, eu penso que é importante que a gente olhe, e aí talvez essa seja a perspectiva que eu especificamente mais trago ao debate, justamente a partir de um olhar do consumidor. Né? Se a gente pensa que hoje o consumidor ele reclama principalmente de 3 pontos, né? Negativo de cobertura, reajuste de mensalidade e rescisão de contrato, manutenção do contrato. Esses 3 temas respondem por 90% das questões que os consumidores levam ou ao Poder Judiciário, ou aos PROCONs, ou aos próprios serviços de reclamação que a Agência Nacional de Saúde Suplementar oferece. Hoje, a ANS avançou nesse sentido, ao menos nesse, que é justamente de oferecer canais para que o consumidor possa trazer informações, reclamações, denúncias. Então, tem uma aba de consumidor no site da agência, tem um telefone gratuito que o consumidor pode usar, tem um e-mail, tem um aplicativo. Então, veja, negativo de cobertura, reajuste de mensalidade e manutenção dos contratos são temas que estão gerando problemas profundos no setor. E acho que a partir desses 3 pontos, que, repito, respondem por 90% das dificuldades, a gente pode também traçar alguns diagnósticos e alguns caminhos de como fazer aquilo que, me parece, ao menos, esse seria um consenso entre nós, que é ter um setor cada vez mais forte, mais sustentável, que atende o seu consumidor dentro daquilo que está contratualmente previsto, legalmente previsto, e que possa produzir para o setor o lucro almejado, para o consumidor o atendimento almejado. Doutora Denise, nessa questão do contrato, evidentemente que todo contrato, uma vez assinado por ambas as partes ou pelas partes, se torna ali um sagrado, ou seja, tem que obedecer, portanto, às cláusulas. Agora, romper, portanto, de forma infundada, um contrato nessa questão entre, no caso, vamos colocar assim, o segurado com o sistema, né? Com esse sistema de saúde suplementar. Quer dizer, rompe e fica por isso mesmo? Alguém paga multa, não paga multa? Como é que funciona essa questão? Aí, com relação ao rompimento, depende da forma como está disponibilizado ali no contrato. Né? A questão do contrato, quando esse contrato é submetido ao Código de Defesa do Consumidor, é um contrato que, na verdade, ele é um contrato que pode ser rompido pela natureza dele, né? Se ocorrer cláusulas abusivas, se tiver cláusulas abusivas ali, ou cláusulas ilegais, o que se vê é que existem mais cláusulas abusivas do que cláusulas ilegais. E essa abusividade, ela ocorre exatamente pelo consumidor, usuário de plano de saúde, ele ser a parte mais frágil da relação, né? Bom, se até eu acredito que os doutores aqui que entendem, né, de direito, sabe, às vezes se pega ali em contratos de adesão que às vezes não pode nem se discutir ali no primeiro momento, quanto mais lá na frente na relação, quando ela se perpetua ali no tempo. Então, essa questão do rompimento, o consumidor ele pode buscar sim, buscar ali o seu direito, mas sempre observando o que diz ali o contrato específico do consumidor, do usuário de planos de saúde. Sim, mas um plano de saúde tipo, não quero mais a Denise aqui sendo a nossa cliente, eu vou romper o contrato com você. Isso pode? Como regra, o plano de saúde, por ser uma relação privada, ele pode tirar o consumidor. Sim, mas não paga multa nenhuma, assim, não tem nada que de alguma forma amarre aquele contrato, porque se ocorrer alguma injustiça, alguém tem que pagar.
por aquilo? Na prática, quando a operadora ela rompe o contrato, ela não paga, é um PT saudações, tchau, obrigada, e se vire. Às vezes rompe... Unilateral. E na prática acontece uma rescisão unilateral que inclusive o doutor Gabriel apontou a respeito da questão da suspensão, né, da retirada do usuário de planos de saúde, cancelamento do contrato, sem ter a oportunidade do consumidor buscar ali outra alternativa, é o que mais se observa. E na prática, eu não sei se o doutor Fabrício e o doutor Gabriel vão concordar comigo, na prática, quando o usuário ele busca um advogado para atuar a seu favor ali, no caso de rompimento de contrato, a gente observa que a operadora, quando ela tem o conhecimento que esse usuário está buscando um tratamento, eles tentam legalizar a saída desse usuário de planos de saúde. Tanto que precisou do entendimento do STJ com relação à impossibilidade de cancelar o plano com o usuário em tratamento. Né? Então, o usuário ali está em tratamento, a operadora ela tenta legalizar. Às vezes a legalização dessa saída do usuário por exemplo, o usuário entra lá no sistema para buscar um boleto, né? E a legislação ela diz assim que em caso de inadimplência por mais de 60 dias, há a possibilidade desse usuário ser retirado, cancelado o contrato ali. Então, o usuário ele tenta entrar no sistema, não consegue emitir o boleto, liga na operadora, a operadora fala, então, espera que é problema no sistema, fica tranquilo, aí espera os 60 dias, vai cozinhando a pessoa, cozinhando no bom sentido. Exatamente. Então, quando você observa o histórico do cancelamento do plano de saúde, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, 90% de chance de ter uma abusividade em algum momento ali do cancelamento. Entendo. Doutor Diogo, em questões de rodízio, né, de pacientes, é muito grande, ou seja, o paciente começa um tratamento, daqui a pouco ele desaparece, some, subentende-se ou pode informar, não estou mais no plano, saí do plano, não consegui ficar no plano, me tiraram do plano. Como é que é essa questão da rotatividade de paciente que busca, portanto, a saúde suplementar, doutor Diogo? Walter Lima, a rotatividade é muito grande. Por quê? Porque a maioria dos planos de saúde são de pessoa jurídica. E as empresas fazem, ao vencimento daquele plano, que é anual para os seus funcionários, elas fazem uma cotização no mercado e buscam aqueles que oferecem melhores preços com ofertas semelhantes. Isso faz com que haja uma grande rotatividade. E isso é ruim, porque muitas das vezes o paciente perde o médico, porque eventualmente o próximo plano não contempla aquele médico, e também perde o hospital, porque às vezes também não contempla. Você fez uma pergunta para a doutora Denise e eu discuto isso muito, porque na lei dos planos de saúde, que é a Lei 9656 de 98, nós temos um artigo que, lamentavelmente, autoriza as operadoras de saúde a nos mandarem embora. Veja que, se eu tenho um agravo à minha saúde e não comunico, está escrito nesse artigo, ela, operadora, pode me chutar a qualquer momento. Agora, entenda uma coisa, nós aqui, Walter, que já passamos dos 39 anos. Obrigado, doutor. Ou seja, evidentemente, Walter, que a gente já tem adoecimentos. Sobretudo eu e você, porque os outros doutores aqui são mais jovens. Resultado, então eu pago aquela operadora há 20, 30 anos, e aí quando eu estou doente, como eu não me comuniquei, eu sou chutado? Sim, está parado pela lei. E, lamentavelmente, a justiça brasileira, que termina aqui no Supremo Tribunal, faz ouvido de mercador, porque eu não conheço o olho de mercador, como ditado. E outra coisa, nos países sérios, ou seja, na Europa civilizada e na América do Norte, especificamente fora México, Estados Unidos e Canadá,
incluindo Austrália e Nova Zelândia, ao entrar numa operadora de saúde, eu faço uma série de exames e sou examinado por um médico da operadora. E uma vez admitido pela lei norte-americana, canadense e europeia, eu não posso ser retirado jamais. Outra coisa, eu não posso fazer upsizing, ou seja, se eu entro num plano intermediário, eu não posso mudar para um superior, mas eu posso fazer downsizing. Ou seja, eu entrei no intermediário, apertei a grana, eu pulo para um básico. Isso está permitido. Então, você veja que, por mais capitalista e difícil que é o mercado norte-americano e de alguns países europeus, nós, os humanos, os tomadores de serviços, fomos acolhidos, enquanto aqui a justiça faz vista grossa. Então, esse é um problema. E esse problema redunda no que você me perguntou. Essa ciclicidade que é constante, porque é uma questão financeira, né? Porque, na maioria das vezes, o empregador paga aí em torno de 80% a 90% da fatura, ficando para o usuário de 10% a 30% no máximo. Só que ele tem um limite de desconto no salário. Então, muitas vezes, uma fatura foi dividida aí em 50 meses. A parte do servidor, a parte do empregado. E, trazendo um pouco de pimenta aqui para o Dr. Fabrício Reis, a Amil, todo mundo conhece a Amil. A Amil, uma grande operadora de saúde. Aliás, as maiores operadoras de saúde brasileiras são cariocas, que é a Amil e a Redditor, né? E agora, o que virou espólio da Amil, que é a rede ímpar, fundou-se com o DASA e criaram também uma nova rede. Mas a Amil foi comprada pela maior operadora de saúde suplementar privada do mundo, que se chama United Health, que é a maior detentora de vidas da América do Norte. E ela anteviu aquilo que o doutor Fabrício disse: vou me dar bem no Brasil. Sabe o que aconteceu com a Amil, com a United Health? Apesar de ter demitido 90% dos funcionários, realocado todos os seus hospitais e refeito todos os processos, ela está vendendo a carteira dela no Brasil. A United Health vai embora do Brasil porque ela se lascou no Brasil. Então, não é assim, doutor Fabrício, não dá esse lucro que você fala. E 3 bilhões, como o doutor Gabriel falou, se eu pensar nos 600 bilhões que o Bolsonaro injetou em um ano só e não resolveu nada no privado, como é que fica? Então, essa equação, gente, ela é complexa, porque não tem custo, não tem custo, claro, não tem preço, mas o custo é alto. E quem é que vai pagar isso? É o usuário. Aí entra na boa prática, na má prática, na má fé, na boa fé. Então, o que eu acho que nós aqui, enquanto gestores, enquanto estamos discutindo, defendendo o consumidor, defendendo o sistema público, defendendo o país, nós temos que, na minha opinião, criar grupos, focarmos em dois pilares. O primeiro, fazer com que as operadoras cumpram o que está contratualizado. Segundo pilar, fazer com que as instituições de saúde e os médicos não façam overtreatment, que é supertratamento para poder receber mais. Porque o que acontece? Quando a operadora paga muito pouco, cria-se o jeitinho brasileiro de transformar aquela conta de X em 3X. E isso é que nós temos que vigiar. Então, se nós conseguirmos fazer com que as operadoras
cumpram os contratos, e aí depende do dinheiro de cada um, né? Se eu tenho muito dinheiro, eu compro o infinito. Se eu tenho pouco dinheiro, eu compro o possível. E também que as instituições de saúde, elas sejam vigiadas e que, de fato, cumpram o seu papel. Só que para que elas cumpram o seu papel, tanto médicos como empresas, elas precisam ser dignamente remuneradas. Coisa que as operadoras de saúde não remuneram dignamente os seus prestadores. Para que vocês tenham uma ideia, as consultas médicas no sistema de saúde privado variam, pasmem, de R$ 60 a no máximo R$ 110, que são pagos entre 60 e 90 dias e muitas vezes são glosados. O que é glosa para o nosso ouvinte? O plano, ele tem um departamento que é para caçar problemas, só que esse departamento, para a pessoa conseguir trabalhar lá, ela tem um objetivo de glosa, que normalmente é 30%. Então, se o departamento de glosa não glosa 30%, eles mandam todo mundo embora. E isso é algo pernóstico, porque, claro, como nós sabemos que eles atuam assim, a gente tem que ter a vacina. Então, se nós continuarmos discutindo só isso, nós não vamos chegar nunca à solução. Essa é a minha humilde opinião. Doutor Fabrício, foi citado o senhor... Esse caso da empresa internacional, né? A United Health. Eu não estava sabendo da venda da carteira da Amil, enquanto o doutor já estava conversando, eu estava dando uma pesquisada aqui, achei até uns fatos interessantes. Mas primeiro, assim, a questão do crescimento do mercado, o doutor Gabriel que citou também, né, que buscou alguns dados, segundo o site da ANS, o crescimento do mercado de saúde suplementar, ele cresce 2 bi por ano, né? Inclusive durante a pandemia, ele teve crescimento de 2 bi a cada ano, lucro líquido, inclusive, né? Então, assim, demonstra isso. E aqui, que eu estava vendo aqui a questão da venda da carteira da Amil, o que aconteceu? Aí reforça o meu argumento. A gestão do plano de saúde por players internacionais que tem uma cultura diferenciada, que era mais burocrática e mais lenta, não conseguiu acompanhar a dinâmica do mercado nacional. Então, a empresa que comprou a Amil, ela se manteve estável durante os anos, mas ela perdeu espaço para as operadoras nacionais que cresceram bastante e acabaram meio que engolindo uma carteira do mercado. E eles estão saindo por uma falta de adaptação, pelo que eu estava lendo aqui, da dinâmica do mercado nacional. Então, reforça, inclusive, o que eu estava falando antes, né? Que muitas das vezes, alguns problemas que as operadoras enfrentam não é necessariamente pela regra do jogo, mas é pela questão de gestão, pela própria condução da empresa. E aqui a notícia que eu pude ver aqui, eu vi umas 3 notícias que falaram mais ou menos a mesma questão. Então, a empresa ela não saiu porque ela estava perdendo, porque ela estava diminuindo, perdendo espaço. Ela se manteve estável, mas não conseguiu crescer junto com as empresas nacionais por uma cultura diferenciada de outro país que tem outras dinâmicas de saúde e tal. Então, assim, mostra aí que o nosso mercado, saúde suplementar, ele é um mercado pujante, é um mercado crescente. E tomara que continue assim, como o Dr. Gabriel falou, né? Que seja assim para que grandes players venham, para que a gente tenha, de fato, boas prestadoras de serviço, bons atendimentos, e com esse crescimento se consolide até cada vez mais as boas práticas mesmo, né? Então, quanto mais o mercado cresce, quanto mais o setor cresce, melhor se tornam a competitividade, melhor se tornam os jogadores, os players nesse mercado, a prestação de serviço e tal. Então, o crescimento é bem-vindo, claro, né? Porque, em tese, vai trazer uma melhora para o sistema como um todo, né? Como eu falei, a gente não pode fazer de jogada e falar da saúde suplementar sem levar em conta esse viés capitalista mesmo, de busca de lucro. Afinal, é um mercado. Mas tem outro lado também, que é a natureza jurídica de um plano de saúde e de um contrato de plano de saúde. Ele tem uma natureza existencial, como eu falei, né? Ele tem esse caráter de ser suplementar ao SUS. Então, por um lado, você tem essa busca de um mercado como um todo, mas ele tem essa natureza jurídica também, e esse equilíbrio é muito difícil, é um equilíbrio muito delicado e tal. Encontrar, né, um ponto em comum ali desse viés de cuidado, digamos assim, né? Afinal, a gente até brinca assim, né? Se você quer abrir um negócio para você ter um lucro sem uma preocupação com as responsabilidades, com as consequências do negócio, principalmente com esse viés
eu vou botar aqui viés social nesse sentido de social de contribuição para a sociedade e tal. Aí você vai abrir um posto de gasolina, você abre uma padaria e tal. Agora, se você está abrindo um plano de saúde no Brasil, você tem que levar isso em conta, porque está na Constituição, tem todo o ordenamento jurídico que favorece esse outro lado também aqui do mercado suplementar. E como fica a situação nesse olhar capitalista? Entra, sai, fica, não fica? Como é que fica a situação realmente dos contratos assinados? Aquela história, rompeu o contrato, vendeu, não estou mais aqui, você aí, segurado, se vira, que já estou indo embora. É assim, doutora Denise? É assim. Na prática funciona dessa forma, infelizmente, e se o usuário ele não tiver a consciência de buscar algum meio, geralmente buscar um advogado realmente para ingressar judicialmente, para ele retomar ao plano, ele realmente fica fora do plano de saúde. Uma das coisas que eu queria até pontuar com relação à questão dos ganhos das operadoras, né, colocando um pouco de pimenta no debate também com o doutor Diogo Mendes, com todo respeito, claro. É sexta-feira. Que enriquece também, né, o debate aqui, as opiniões aqui que muitas vezes podem ser diversas. Eu atuo muito em ações voltadas para reajustes, né? Reajustes abusivos. E atualmente eu tenho percebido que na prática as operadoras, os magistrados, né, eles buscam ali verificar essa questão do equilíbrio contratual, de não prejudicar a massa ali dos usuários relacionados ao plano coletivo, né, que é o que mais tem no mercado, mas ao mesmo tempo eles têm solicitado no processo o balanço patrimonial das operadoras para fazer uma perícia para verificar realmente se houve mais gastos do que lucro no plano. E olha o que mais acontece, doutor Diogo. Quando acontece isso no processo, as operadoras, muitas vezes, elas optam por não demonstrar o balanço patrimonial dentro do processo, exatamente por ter ali um lucro muito mais acentuado do que o gasto que teve com determinada população ali, né? Pessoas ali naquele plano. Tem acontecido muito isso e acaba que o usuário ele tem ali a redução do valor quando o juiz ele verifica que não foi apresentado para desenvolver ali uma perícia, o próprio magistrado ele já verifica ali uma possível abusividade ali naquele contrato e aí reduz o valor da parcela e ainda restitui ele nos últimos 3 anos a depender do contrato. Então, claro, a gente tem que observar essa questão de realmente as operadoras não prejudicarem outras pessoas que estão no plano de saúde, no coletivo, seja o coletivo por adesão ou seja o coletivo empresarial, sim. Mas sempre se atentando à questão do balanço patrimonial real. Como é que está o passivo dessa empresa? Como é que está o ativo dessa empresa? A senhora tem 30 segundos para concluir. Depois a gente volta. Então, não, é só para pontuar com relação a isso também, para abordar. Depois a senhora volta. Tá, eu volto, pode deixar. É um assunto aqui que não vai faltar. Doutor Diego vai querer matar os advogados aqui, mas... Não, a advogada é uma coisa que você tem que ter pertinho de você. Você tá doido. Vamos pro intervalo, né? Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, vamos nós aqui voltando com o Justiça na Tarde, na sua edição de hoje. Antes de mais nada aqui, agradecendo as inúmeras pessoas que estão nos acompanhando, tanto pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Onde quer que você esteja, muito obrigado aí pela sua sintonia. As pessoas aqui ligando estão nos acompanhando de Vicente Pires, nos acompanhando aqui do Plano Piloto, nos acompanhando de Lusiânia, enfim, pessoal praticamente de todo o Distrito Federal em torno, como também fora do nosso país, nos comunicando que vem acompanhando muito de perto aqui o debate de hoje. Pois bem, retomando, portanto, aqui o debate que hoje nós estamos abordando, o assunto é justamente plano de saúde. Conosco hoje estão nossos convidados e a convidada, a doutora Denise Costa, que é advogada especializada no direito de contrato, ou seja, em contratos de planos de saúde.
Dr. Diogo Mendes, que é médico e professor de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde. Também Dr. Fabrício Reis, que é advogado especializado no direito à saúde e direito dos pacientes. E o Dr. Gabriel Reis Carvalho, advogado, ex-diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Volto com o senhor, doutor Gabriel, já agora fazendo uma pergunta também muito simples. Quer dizer, plano de saúde é para pessoa idosa? Olha, Walter, é sim, né? Tem a ver com aquela outra pergunta que você tinha feito no primeiro bloco do quem pode ou quem quer. Agora, é interessante a gente notar que houve mudanças muito significativas relacionadas à pessoa idosa e os planos de saúde desde que essa realidade do plano de saúde existe. Nós temos um primeiro grande marco, que já foi citado pelo Dr. Diogo, que é justamente o advento da lei dos planos de saúde, não é? Que aconteceu ali no final da década de 90, a lei é de 98. Tanto que a gente fala em planos novos e planos antigos. Então, existe todo um regramento para os planos que vieram a partir da lei, que é de 98, e aqueles que vieram antes da lei. Antes da lei de plano de saúde, já existia plano de saúde. E aí a lei veio em 98 e houve uma mudança. Depois nós tivemos uma mudança ainda mais significativa, que foi o Estatuto do Idoso, que é de 2003 e passou a ter a sua vigência em 2004, 1º de janeiro de 2004. Mudou radicalmente a questão da pessoa idosa no plano de saúde, porque proibiu, e essa é uma proibição até hoje acaloradamente discutida, proibiu o reajuste para a pessoa idosa no plano de saúde, o que alterou muito profundamente as faixas etárias nos planos de saúde. Então hoje nós temos como última possibilidade de reajuste por faixa etária o marco de 59 anos. Daí para frente não pode ter reajuste por faixa etária mais. E existe uma outra regra. O preço para o consumidor, a mensalidade ali do seu plano, para o consumidor que tem 59 anos ou mais, pode ser, no máximo, 6 vezes o preço da primeira faixa etária, 0 a 18 anos. Então existe a proibição de reajustar por faixa etária depois dos 59, ou seja, todo o período aí da pessoa idosa, que pela lei brasileira é a partir dos 60 anos completos, como também existe essa limitação de que o preço pode ser, no máximo, 6 vezes para a última faixa o preço da primeira faixa. Então, essas são alterações significativas que vieram com o objetivo de garantir que a pessoa idosa pudesse ter um plano de saúde, porque o que se via eram aumentos bastante altos que acabavam por inviabilizar depois de uma certa idade. Quando você podia ajustar com 65, 68, 70, 75, 80, acabava chegando num ponto de inviabilidade econômica para esses beneficiários, e foi daí que veio essa mudança. Então, hoje, do ponto de vista normativo e legal, esse é o cenário relacionado à pessoa idosa. E de que forma, doutor Diogo, o senhor vê essa questão, né, no Estatuto do Idoso, finalizando, portanto, ali o reajuste de um plano de saúde aos 59 anos de idade? Quer dizer, na prática, como é que o senhor avalia essa questão? Essa é uma escolha de Sofia. Você me disse assim, Diogo, você tem 2 filhos, só um você pode salvar, escolha o filho. Por quê? Me explico para o nosso ouvinte. Eu sou contra essa questão de que idoso é 60 anos, porque não é. Hoje não. Hoje não. Na medicina não é. Certo? A medicina é dividida em rangos de idade. E o idoso, para nós, varia na literatura 70 ou 75 anos. Então, aí é um erro da lei brasileira do idoso. Segunda coisa, quando eu boto norma demais, achando que vou proteger, na realidade eu não protejo, porque o empresariado usa aquela norma como mínimo. E o céu é o limite.
Então, Walter Lima, essa é a parte ruim. Qual é a parte boa? Tudo que o doutor Gabriel falou, ou seja, não vou repetir. Então, a parte boa foi o que o doutor Gabriel falou. E a parte ruim é esse ponto que eu estou colocando para o ouvinte. 60 anos não é idoso. E, quando eu limito muito, eu faço com que as pessoas comecem muito alto. Né? Então, o estágio 1 é anormalmente mais caro do que deveria ser. Vamos ver a experiência dos países mais desenvolvidos que a gente, até do ponto de vista social e mesmo jurídico, com menos desigualdade. No Brasil, um médico que se forma, tira o seu CRM, e esse CRM lhe dá direito de fazer desde a extração de uma unha até uma neurocirurgia. Isso criou uma cultura de que no Brasil o médico pode tudo. Então ele pode pedir um exame de um hemograma, um exame de fezes e um exame de urina, mas também pode pedir um PET scan específico para que só cabe em 0,001% dos pacientes do mundo. Coisa que lá no exterior, Estados Unidos, Canadá e Europa do Oeste, Europa capitalista, não é assim. Então, o meu CRM, eu morei fora do Brasil, enquanto cirurgião, ele me permitia ser cirurgião geral e urologista, mas não me permitia, por exemplo, ser cirurgião torácico ou cardíaco. Então, eu podia operar abdômen e urologia e fazer medicina intensiva, porque é compatível. Então, eu, com esse tipo de CRM, sou limitado, tecnicamente, por exemplo, a pedir uma ressonância de crânio. Porque o que um cirurgião abdominal e urológico vai fazer com uma ressonância de crânio? Se eu tenho o doutor Gabriel Reis aqui, que é neurologista ou neurocirurgião, e vai poder ele mesmo pedir, porque ele tem competência técnica para avaliar e também para indicar. Então, esse evento que ocorre no Brasil e em alguns outros países dificulta demais para as operadoras e para o SUS a questão de estabelecimento de guidelines, ou seja, de linhas orientativas e linhas de cuidado, porque nós temos essa prática. E nesse momento do Brasil, nós vivemos também um problema mais grave ainda, que vocês advogados já viveram há 20 anos atrás. É a proliferação de faculdades de medicina. Então, nós já temos no Brasil 400 faculdades de medicina. Temos mais faculdades que a China. Só perdemos para a Índia em 16 faculdades. Para os nossos ouvintes que moram em Brasília, já foram autorizadas por este governo agora mais 3 faculdades em Brasília. Nós temos 6, 2 públicas, 4 privadas. Aí teremos agora 7 privadas. Onde estão os hospitais e os professores? E mais, para 2024, este atual governo autorizou a abertura de mais 92 faculdades de medicina. Detalhe, no governo Temer, ele proibiu a abertura de novos cursos, que foi seguido pelo governo Bolsonaro. Porém, lamentavelmente, a Justiça, essa casa onde nós aqui estamos hoje, neste programa, autorizou, durante os governos Temer e Bolsonaro, a abertura judicial de 54 faculdades de medicina. Então, se essas 92 forem implementadas, fora as que estão abrindo, nós chegaremos ao final de 2024 com 500 faculdades de medicina. Gente, isso é inadmissível. Aí sim que as operadoras de saúde vão nadar de braçada, porque eu vou ter um médico batendo no outro,
não tenho exame de ordem para médico, enfim, não qualifico esse médico. E mais, eu consigo comprar uma vaga no vestibular nas faculdades privadas. E é claro que se o papai está pagando 10, 12, 15, às vezes 21 mil reais, o menininho ou a menininha não vai tomar pau, né? Não. Então, nós não. Começou no governo Fernando Henrique. Ele começou esse caminho. No dia 31/12/2022, quando ele autorizou a abertura de 1.000 vagas de medicina para o sistema. E aí, lamentavelmente, os governos que se sucederam, Lula e Dilma, nessa sanha pseudo-socialista de que o problema da saúde é a falta de médico, ou o médico que é capitalista e não quer atender, eles destruíram uma commodity que o Brasil tinha, que era a odontologia e a medicina. Que nós que somos mais velhos sabemos que todo mundo do exterior quer tratar com um dentista brasileiro e sabe que o médico brasileiro é competente. Mas com essa quantidade agora astronômica de faculdades, isso acabou. E isso foi feito, lamentavelmente, por um viés ideológico. Ou seja, para aquela palavrinha feia, o médico e a corporação médica. Só que, na realidade, quem vai pagar as consequências de tudo isso é o Brasil. Uhum. Deixa eu buscar com o doutor Fabrício. Dizer, ainda a questão da pessoa da terceira idade, né? Vamos colocar assim, que para permanecer num plano de saúde tem que fazer muito sacrifício, principalmente um casal, enfim. Como é que o senhor avalia essa questão? A atual regra, de alguma forma, né, que impõe a saúde suplementar a não aumentar, portanto, aí a mensalidade depois dos 59 anos, enfim. Mas como é que o senhor avalia essa questão? Poderia ser melhor? Da forma que está, não contempla? Precisa estudar mais? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que é realmente uma situação muito complexa, porque, por um lado, como o doutor Diogo e o Gabriel falaram, né? Com a imposição desses limites, é claro que tudo vai ser diluído para antes, né? Já que você não pode usar depois, acaba que influencia de fato. Que a gente vê que depois que começou a valer essas novas leis, teve de fato um salto nos valores, nos reajustes e tal. Mas, por outro lado, se não tiver essa proteção, também a gente não sabe como é que vai ser, né? Essas atitudes assim de tentar de fato expulsar a pessoa pela falta de manutenção do próprio plano, né? De chegar com valores muito grandes. E aí a gente fica no meio entre a cruz e a espada, né? Como é que faz, né? Eu acho, assim, eu sinceramente não tenho uma resposta categórica para dar. O que eu me posiciono é que a gente tem que usar o que tem hoje, né? Que é essa lei e tentar encontrar o melhor caminho dentro do que a gente tem hoje. Eu acho que a reavaliação não só apenas dessa questão do reajuste após 60 anos e tal, porque como o doutor Diogo disse, hoje uma pessoa com 60 anos, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não é a mesma coisa que hoje, né? Questão de saúde, de disposição, de acesso, de alimentação e tal. Então, você não pode considerar uma pessoa de 60 anos atrás a mesma coisa que é hoje, né? A expectativa de vida como um todo crescer, a qualidade de vida. Mas aí tem essas questões relacionadas, né, a própria realidade mesmo, questão, como eu falei, nessas questões, como é que seria esse controle, né, de como seria esse reajuste? Eu acho que isso vai ser discutido em algum momento e vai ser revisto, tenho muita certeza disso, apesar de não ser uma pauta que está ainda sendo fomentada, pelo menos até onde eu saiba, no Legislativo, eu não tenho conhecimento de sequer um burburinho nesse sentido, mas a gente sabe que o interesse que se tem ali uma sementinha plantada para se rediscutir isso. E não só essa questão, mas várias outras questões relacionadas a como que se está se dando a realidade do mercado de saúde suplementar, né? Afinal, a lei já tem né, desde 98, então, assim, querendo ou não, são coisas que estão sendo discutidas. E eu até aproveito para comentar, que eu acho uma coisa muito interessante, sempre da gente poder reforçar, a atuação do judiciário propriamente dito, né? O judiciário ele tem se mostrado cada vez mais criterioso e cuidadoso nessas demandas relacionadas à saúde. Então, coisas que há 5 anos atrás você entrava com mandado de segurança e era certeza de se conseguir, hoje já não é mais assim. Você tem que fazer uma ação muito bem feita,
trazer argumentos, jurisprudência, você tem que saber o que você está fazendo. Não dá para você se aventurar mais na área da saúde, que nem era 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando a gente brinca que era tudo mato, né? Hoje não, muita coisa se consolidou. Enquanto as mudanças legislativas, elas estão caminhando, mas enquanto elas não vão chegando, ou enquanto elas vão chegando, né? De pouquinho em pouquinho, vai uma coisa aqui, outra coisa ali e tal, e as coisas vão se consolidando, o judiciário tem se mostrado cada vez mais atento. Então, coisas que nem 10 anos, coisa que há 2, 3 anos atrás era muita certeza de se conseguir no judiciário, hoje em dia já não é mais. Então, o judiciário, ele está exigindo muito critério, muita técnica, muita precisão do advogado que está atuando na área da saúde, né? E isso é uma questão natural, não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa. Afinal, a judicialização está crescendo e esse cuidado ele se mostra muito importante para que seja uma judicialização profícua, uma judicialização sadia que traz, de fato, uma melhora para a sociedade, que não vire uma indústria, né? A gente já teve aqui no Brasil, acho que os advogados da nova geração nem lembram, né? Da indústria do dano moral, né? Quem é mais das antigas lembra das polêmicas que tinha isso, né? Porque era uma coisa que estava se consolidando, que estava surgindo, que não se tinha tanta discussão. Então, é um caminho natural e o judiciário está tomando esse posicionamento. Por isso eu sempre repito, né? Tanto para colegas advogados, não se aventurem, se especializem, saibam o que vocês estão fazendo. E para os pacientes, não apenas pacientes, para profissionais de saúde, que eventualmente precisa responder um processo ou é parte de algum processo, beneficiários de plano de saúde, paciente do SUS e tal, procurem advogado que seja de fato conhecedor e especializado na área, porque ela é uma área de especialidade e é isso, cada vez mais exigente, cada vez mais técnica, né? Não apenas pela mudança da lei, mas principalmente pelo posicionamento do judiciário. Doutora Denise, tem empresa pública, tanto no campo federal como também no campo estadual, municipal, em que o funcionário ou a funcionária, eles estão ali exercendo a sua função pelo plano de saúde, ou seja, pessoas que já até aposentaram antes da lei que hoje a pessoa deixa o serviço público aos 75 anos, então tem gente com quase 80 anos, quer dizer, não foi alcançado por essa lei, ainda se mantendo ali no trabalho, porque sabe que se sair, automaticamente vai pagar o preço cheio do seu plano de saúde, quando na realidade, da forma que ele está, no mínimo ali ele paga 30%, 20%, alguma coisa nesse sentido. E muita gente permanece ali no serviço público, às vezes até morrer, porque sabe que se sair vai ser mais difícil ter que enfrentar a rede pública. Como é que a senhora vê, portanto, essa questão, já que essas pessoas estão dentro de uma corporação, essa corporação tem ali o seu serviço através de associações que fazem, portanto, esse tipo de convênio, e ali essas pessoas, portanto, são mantidas, quando muitas já deveriam estar em casa, curtindo mais um pouco a sua vida, mas entram no sacrifício justamente por isso. Quer dizer, teria uma solução, ou seja, para a pessoa deixar o serviço público, ser mantida, portanto, no plano de saúde e evidentemente, se tiver que pagar a taxa cheia, não vai ter realmente condições. Como é que a senhora avalia, portanto, também essa questão? É uma questão que já se aprofundou para encontrar uma solução, uma saída, ou está naquela de vamos deixar acontecendo para ver o que dá lá na frente? Tá naquela de vamos deixar acontecer, vamos ver o que acontece lá na frente. Esses planos de saúde de empresa pública geralmente são planos de autogestão, né? Que eles próprios se autorregulam e é um contrato tão específico que eles mesmos fazem, eu costumo dizer que é um pouco diferente daquele contrato diretamente ali com uma associação ou com uma empresa, né? Porque empresa privada, no sentido da empresa privada. Porque o plano de autogestão, ele tem regulação própria e ele é muito mais específico com relação a, por exemplo, a colocação que você colocou, que é relacionado à possível aposentadoria, né? Existem, inclusive, planos de autogestão que já garante ali a possibilidade do usuário de plano de saúde, do empregado se aposentar e dar continuidade no plano com a empresa pagando. Já existe essa possibilidade. Mas aquelas outras empresas públicas que não têm essa possibilidade dele sair, se aposentar e ter a empresa pagando, não existe uma saída direta
assim, no sentido de uma saída direta para que ele possa se manter no plano de saúde. Ainda é muito pouco discutido com relação a essa possibilidade. E se dificulta exatamente por ser um plano de autogestão. Plano de saúde, doutor Gabriel, claro, né? Às vezes o paciente já está há tanto tempo com aquele profissional de saúde, aquele médico, então aquela médica, aí de repente prefere continuar ali o seu tratamento, pagando. Quer dizer, tem sempre aquela frase do reembolso, né? Ou seja, uma pessoa que assim o faz, ela poderia, eu quero continuar tratando com o doutor Diogo, mas ele não está contemplado, portanto, pelo plano. Eu quero continuar com ele. Quer dizer, eu poderia continuar com ele, pegando o recibo, repassando para a minha operadora, para que ela me reembolse pela minha despesa com que eu tive com o doutor Diogo? Walter, a resposta aí é depende, não é? Para variar. Depende. Porque existem regras de reembolso, mas elas vão se aplicar não tanto na livre vontade do usuário, mas muito mais na impossibilidade de cobertura pelo plano. Ou seja, quando naquela rede de atendimento oferecida pelo plano de saúde não está aquela especialidade, não tem aquele profissional, não tem aquele procedimento, aí sim o consumidor vai poder buscar fora, já que dentro da rede não existe, e aí vão se aplicar regras de reembolso. No caso de o consumidor ter a livre escolha de prestadores, aí é preciso que se veja qual é o limite de reembolso contratualmente estabelecido. Ou seja, não é uma situação assim completamente flexível. Eu quero aquele médico, eu quero fazer aquele tratamento ali, eu quero usar aquela clínica. É preciso observar quais regras específicas, isso vai estar previsto contratualmente, se aplicarão. Me permita só também fazer um reforço aqui. Há um ponto que a doutora Denise havia colocado já há algum tempo atrás, que me parece muito relevante, porque talvez seja a situação de muita gente que nos acompanha agora. Quando existe a rescisão do contrato, né, por conta de uma decisão unilateral do plano de saúde, essa rescisão não vai poder acontecer, a lei não permite, nas hipóteses em que o paciente está ou internado, ou mesmo que ele esteja em casa, que ele esteja em pleno tratamento. Isso é muito importante. Eu já tive várias pessoas que vieram ao meu escritório nesse contexto, principalmente paciente oncológico. A pessoa está no meio do tratamento de câncer, o plano de saúde rescinde o contrato. A pessoa chega para fazer uma radioterapia, uma quimioterapia e é barrada na porta, porque nem sequer sabia que o seu plano já havia sido rescindido unilateralmente. A lei proíbe. Então, o paciente, mesmo quando a rescisão unilateral é permitida, ela não pode se dar na hipótese de paciente internado ou em pleno tratamento. Então, isso é muito importante. Quando existe a possibilidade de rescisão unilateral, primeiro, tem que haver comunicação prévia. Mesmo quando o plano pode rescindir o contrato unilateralmente, ele precisa comunicar ao seu consumidor com 60 dias de antecedência, não menos. Então, se há uma comunicação com menos prazo, isso é ilegal. O plano de saúde está agindo ilegalmente. Então, para rescindir, no mínimo 60 dias de antecedência, primeiro requisito. Segundo requisito, o plano precisa dar a oportunidade ao consumidor de escolher uma outra alternativa que lhe atenda. Ou seja, se eu sou um plano de saúde e quero rescindir, eu posso dizer ao consumidor, olha, daqui 61 dias eu vou cancelar a nossa relação. Mas você pode ir para essa ou essa opção. Estão aqui as opções para a escolha do consumidor. Então, precisa ser oportunizado ao beneficiário, ao usuário, um outro caminho na hipótese de rescisão. Então, esses dois requisitos são essenciais. 60 dias de antecedência e uma alternativa contratual para o consumidor. E, repito, na hipótese de paciente internado ou em pleno tratamento, a rescisão não pode acontecer até a alta do paciente. Doutor Diogo, no serviço público de saúde, existem ações dos profissionais, ações de excelência.
ou seja, belíssimos profissionais em todo o seu corpo médico. Sabemos até mesmo de médicos que eles retiram dinheiro do próprio bolso para adquirirem ali insumos, de alguma forma, para complementar, portanto, ali aquele tratamento daquele paciente, como também outras ações que nem sempre se publica, se divulga, mas nós temos realmente aí este conhecimento e sabemos também do carinho enorme dos médicos da rede pública, do SUS, para com os seus pacientes e sofrem quando percebem que ali falta, portanto, os insumos necessários para que o tratamento possa ser dado a devida sequência. Por que eu formulo essa questão para o senhor? Aí vem sempre a primeira pergunta que eu formulei aqui, né? Ou seja, plano de saúde é para quem quer ou para quem pode? Quer dizer, então o sonho de muita gente hoje é estar, portanto, amparado pelo serviço suplementar de saúde. Não porque detesta, portanto, a rede particular, porque sabe das suas deficiências. Quer dizer, é possível um dia termos, em termos de qualidade, não dos profissionais, mas no tratamento em si, sem ausência de insumos, ou seja, ter tudo ali à disposição, como tem, a gente imagina dessa forma na saúde suplementar, é possível que a rede pública, de alguma forma, também alcance essa excelência nesse sentido aqui posto? Walter Lima, esta excelência já houve no Brasil. Ela houve lá no estado do Rio de Janeiro, né? Quando lá ainda era a capital federal, e ainda nos anos 60, essa excelência migrou para São Paulo, cidade de São Paulo e algumas cidades do interior, nos anos 70, pelo caos que se impôs social no Rio e que segue até hoje. E nós aqui em Brasília, por uma característica particular do Distrito Federal, também tivemos excelência no atendimento público, onde eu e você nos lembramos perfeitamente, não era preciso um plano de saúde privado, posto que, desde o atendimento básico nos antigos postos de saúde, hoje unidades básicas de saúde, passando pelos hospitais regionais e pelo hospital de base, que sempre serviu e atendeu a comunidade. Então, Walter Lima, esta volta, ela é possível com gestão. Dinheiro nós temos, que digamos que seria o mais, digamos não, com certeza o mais difícil é o recurso financeiro. Ou seja, por quê? Porque o Brasil é rico, só que nós brasileiros somos pobres. Então, é possível sim. E esta ação, Walter Lima, inclusive barateará o preço da saúde suplementar e complementar. Por quê? Porque se eu tenho um atendimento bom, para que eu vou querer hotelaria ou um atendimento ótimo, já que o bom é inimigo do ótimo? Agora, aquelas pessoas que eventualmente sejam ricas ou tenham posses, elas, claro, poderão ter. E como chegar a este nível de excelência que você me perguntou e que o Brasil já viveu? Hoje, lamentavelmente, nós temos estas ilhas de excelência. Cito algumas. Nós temos aqui Goiânia, próxima de Brasília, 200 quilômetros. O sistema público de saúde de Goiânia hoje faz inveja e muito ao sistema de Brasília, Distrito Federal. O reflexo, inclusive, está no entorno aqui do Distrito Federal. Isso. Positivo. Outra coisa importante, algumas cidades do interior de São Paulo, algumas cidades do interior do Paraná, algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, no estado de Pernambuco e no estado do Ceará também eu tenho, na Paraíba nós temos Campina Grande, enfim, e alguns hospitais que são federais ou estaduais que funcionam
de excelência. E tem mais. Para eu formar um bom médico, um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta, um bom odontólogo hospitalar, um bom terapeuta ocupacional, eu preciso de um bom hospital público. Por quê? Porque é no hospital público que nós conseguimos, por meio do volume, da quantidade excessiva de pacientes, trabalhar a excelência. Não se aprende excelência num hospital pequeno ou num hospital privado. Se aplica a excelência. E este conceito, ele está sendo destruído seguidamente pelos nossos governantes, e aí eu não falo PT, PL, PV, P qualquer coisa, são por todos. Veja Brasília. Nós estamos aí há 5 governos, 20 anos, e não conseguimos sair do caos. Meu Deus, será que nestes 5 anos nós tivemos governos de extrema-direita, de esquerda, de centro e agora de centro-direita? Ou seja, passamos por tudo e o caos só aumenta. Será que é falta de dinheiro? Claro que não. Agora, lamentavelmente, a sociedade, ou seja, eu, você e os colegas advogados aqui presentes, não tivemos ainda a capacidade de nos unirmos e de termos a sensibilidade dos nossos representantes no Congresso Nacional, que são os nossos deputados e senadores, para que deixassem de ser egoístas e trabalhassem em prol de uma gestão da saúde. Existe um ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nartes, que foi deputado federal, que é gaúcho, que ele está trabalhando há décadas sobre um plano de gestão da saúde no Brasil. Eu acho, Walter Lima, sugiro aqui que você até o convide. Existe também um deputado gaúcho que também domina muito, foi ministro, foi secretário de saúde, ou seja, você pode convidar aí um governador ou um ex-governador, talvez seja até melhor, e discutir, porque esse plano de governança que o ministro Augusto Nardes está fazendo, quer dizer, é um plano bem macro, ou seja, é um plano guarda-chuva. Ele sozinho não resolve nada, mas já é uma ferramenta. Já é uma ferramenta. Então, eu sei porque eu tive o privilégio de conversar pessoalmente com o ministro e ele me verbalizou, me mostrou, enfim. Então, esta é a solução para que tenhamos este serviço de excelência, que existe em países muito mais pobres do que nós. Vamos pegar, vou dar um exemplo, Canadá, gente. O Canadá é muito mais pobre que o Brasil. Austrália, muito mais pobre. Nova Zelândia, muito mais pobre. Suécia, Suécia, Dinamarca, Islândia, são países, em relação ao Brasil, paupérrimos. Em todo o rango possível das economias. E em população, só que eles têm uma população pequena. E outra coisa, o Brasil, são muitos Brasis. Eu não posso aplicar no Distrito Federal a solução que se aplica no sertão da Bahia. E também não se aplica lá na Amazônia. Legal. Então, são soluções regionalizadas, mas, sobretudo, na minha opinião, é a ausência de gestão porque o dinheiro é desviado. Essa excessiva descentralização que o legislador pensou lá em 1988 com a Constituição, hoje é extremamente danoso, porque ele facilita a corrupção e a propina. Posto que o Ministério da Saúde, ele não é capaz de obrigar o Estado, nem o município, nem o Distrito Federal a fazer nada. Ele cria políticas estruturantes e dá o dinheiro, mas quem tem que fazê-las reais são os estados e os municípios e o Distrito Federal. E aí que os agentes não fazem.
Deixa eu ouvir também a doutora Denise, também nesse mesmo aspecto, doutora Denise, ou seja, essa questão, né? Saúde suplementar, o nosso SUS, nosso guerreiro SUS, enfim, como pontuou o doutor Diogo, a questão, portanto, aí de gestão. Como é que a senhora vê também assim? É possível um dia termos na rede pública essa excelência, como eu pontuei aqui, né? Temos belíssimos profissionais na área pública, como também temos belíssimos profissionais na área particular, mas o sonho de muita gente aqui no nosso país é justamente estar sendo atendido pelo médico da rede suplementar. Os médicos do Sistema Único de Saúde são excelentes médicos, né? Assim, inclusive, em muitos casos, quando uma pessoa que tem um plano de saúde vai procurar um hospital privado, muitas vezes até é transferido para um hospital público devido à excelência de tratamento, né? E esse assunto é tão delicado porque, apesar da gente ter um fundinho de esperança, né, disso acontecer, por outro lado, eu percebo que não existe um caminhar para esse sentido, né, de se buscar uma excelência. Estamos longe, muito longe dessa realidade. Eu acredito que eu sinceramente eu não sei se chegaremos a esse nível, né, de ter um tratamento, de ter um sistema único de saúde efetivo e com acesso para toda a população sem qualquer dificuldade. Apesar de termos recursos, eu acredito que existe sim uma má gestão, mas também existe sim uma burocracia muito grande para implementar esses recursos públicos na saúde, né? E burocracias que muitas vezes não podem ser atendidas por parte de quem está, inclusive, gerindo o dinheiro, né? Então, assim, claro, existe um outro aspecto no sentido do rombo ali, né? Sendo bem mais clara, mas também existe o aspecto de termos burocracia que muitas vezes até mesmo quem está gerindo ali como um todo não consegue se adequar a essas burocracias exigidas pelo setor, né? Então, essa é a minha opinião. Doutor Fabrício. A esperança a gente sempre tem, né, Walter? Porque a gente já teve muitos exemplos aí de uma completa excelência na prestação de serviço público, né? De saúde propriamente dito. Por exemplo, o Hospital de Câncer, que tem lá no Sul, por exemplo, né? Em Barretos, por exemplo, né? Que é uma excelência. Aqui em Brasília, o Hospital da Criança também, que é assim, indubitável, né? Mas aí como o doutor Diogo disse, né? Acho que é a questão da gestão mesmo, né? E é um desafio, mas eu acho que não é uma justificativa, né? Mas talvez uma perspectiva, né? O SUS ele tem 33 anos, né? Praticamente 33, 34 anos, né? Então, para um sistema dessa magnitude, ainda querendo ou não, é um sistema muito jovem, ainda que tem muito a evoluir. Claro que a gente queria que tivesse muito melhor. Mais uma vez, não estou justificando nada aqui, né? Mas assim, eu acho que tivemos avanços importantes, mas também tivemos muitos... fugiu a palavra agora, gente. Quando você... contrário de avançar, né? Quando você regride, né? De retrocessos importantes também. Principalmente questões orçamentárias e tal. Porque no final das contas, a gente tem a questão da gestão também, que eu acho que é isso. É uma das principais questões do SUS. Mas também tem a grande tranca aí também, que eu acho que é a vontade política, né? Sem vontade política, a gente não vai fazer nada no SUS, não vai mudar, infelizmente, né? Aí vontade política, não só político do legislativo, mas a vontade política do próprio executivo mesmo, de chegar e fazer uma questão, né? De fazer uma gestão e tal. Tem um município na Bahia, por exemplo, que ele virou um exemplo de excelência, né? Não me fugiu agora o nome do município, mas que o executivo local, ele de fato teve essa vontade política de fazer uma transformação local e tal. Então, claro, né, tá numa escala mais micro ali, mas eu acho que demonstra um pouco ali que também, além dessa questão da gestão, que é muito importante também, ela precisa também ter a vontade política para que ela exista também, né? Então, a esperança a gente sempre tem, porque a gente está sempre defendendo o SUS, né? Não tem como não defendê-lo hoje, assim. Eu não consigo imaginar o Brasil voltando para o INAMPS da vida, sabe? Aos modelos antigos.
Então é daqui para frente, não daqui para trás, né? E aí eu acho que o que cabe é manter a expectativa que em algum momento a gente consiga avançar nas pautas, né? Pena que os retrocessos estão chegando a galope aí, mas aí a gente tem que ir lidando com isso à medida que eles chegam, né? E é isso, manter a esperança. Doutor Gabriel. Eu me uno àquilo que foi colocado. Eu me definiria, Walter, diante dos comentários que nós estamos trazendo, como um ferrenho defensor do SUS, né? E, ao mesmo tempo, como um grande defensor da saúde suplementar também. Veja que o Dr. Diogo trouxe isso numa das suas falas, e também os advogados colocaram. Nós temos um sistema que, na verdade, eu nem sequer separaria em dois, mas trataria como uma única realidade a partir de perspectivas diferentes. Até porque tem um outro aspecto que nós ainda não abordamos aqui, que é o fato de que todas as pessoas, inclusive os beneficiários da saúde suplementar, eu próprio sou um deles, todas as pessoas, inclusive essas, também se utilizam do SUS, né? Eu conto até um fato cômico aqui. Alguns meses atrás, eu tive um acidente relativamente sério, que foi um ataque de um cão de guarda, né? Quem me tratou? O SUS. O estabelecimento de saúde do meu bairro, né? Quem é que tinha a vacina para me oferecer? O SUS, né? O posto de saúde do meu bairro, repito, né? Então, vejam, a questão das vacinas. Penso que nós todos aqui recebemos vacinação em relação ao novo coronavírus. Onde foi que nós nos vacinamos? Numa unidade do SUS, né? Vacinas que foram providenciadas totalmente, né, pelo sistema público de saúde. Então, veja, eu peço desculpas. Eu defenderia fortemente o SUS e a saúde suplementar, até porque nós, se perdermos qualquer um desses lados, como o Dr. Diogo muito bem colocou, nós vamos colapsar. O SUS não tem condição de absorver 50 milhões de pacientes, né? E, ao mesmo tempo, a saúde suplementar não consegue prover a todas as necessidades de saúde da população. Acabei de citar que eu próprio utilizei, e agradeço muito, o sistema público recentemente numa situação específica que eu vivi. Agora, Walter, você me permite também levantar algumas questões, não é, a mais. Nós não tocamos aqui num tema que traz uma discussão gigantesca e que foi objeto, seja de decisão judicial recente, seja de alteração legislativa recente, e eu achei até que a gente ia se jogar pimenta era por esse assunto, não por outros, que é o bendito rol taxativo. Né? O que é o rol taxativo? Né? Existe o rol de procedimentos e eventos de saúde, o famoso rol da ANS, que é a lista, como o próprio nome diz, de procedimentos, de eventos que devem ser cobertos pelos planos de saúde que operam no Brasil. Existe uma discussão desde que a ANS existe, desde que a lei existe, sobre essa questão do rol. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol é taxativo, ou seja, o que está escrito ali é o que deve ser coberto pelas operadoras e ponto. Né? O rol é taxativo. Nós, da defesa do consumidor, evidentemente, sempre discordamos e apontamos com toda a veemência que o rol é exemplificativo. O que está ali tem que ser cumprido e mais algumas coisas que ali não estão. Diante do que o STJ decidiu, o legislador respondeu rápido e houve uma mudança legislativa em 2022. E a mudança legislativa foi para colocar na lei que o rol não é taxativo mesmo, né? Com alguma ressalva. Ou seja, a ressalva da lei de 2022, que alterou a lei dos planos de saúde, foi: o que está no rol é a cobertura obrigatória e mais o que está no rol, o que não está no rol, desde que cumpridos alguns requisitos bastante claros. Primeiro requisito, que haja comprovação científica da eficácia daquele procedimento. Então, eficácia cientificamente comprovada. Ou uma segunda hipótese, que haja uma avaliação por um órgão internacional de renome. Então, cumpridas essas possibilidades,
um procedimento que não está abarcado no rol deve ser objeto de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Agora, nos últimos dias, a ministra Nancy Andrighi, uma grande consumerista, inclusive, que está no STJ, a ministra Nancy pediu ao tribunal que formalmente reconheça que está superado o entendimento do rol taxativo. Né? E agora o tribunal vai decidir. Estou trazendo essa questão para explicar como que ficou a história do rol taxativo, porque isso gerou muita discussão em todos os espectros da sociedade. Até hoje, né, doutor? Até hoje, gera bastante. Não é? Então, o estado da arte, neste momento, é aquilo que foi a inovação legislativa, que acabei de colocar, e agora vamos ver também como que o judiciário vai responder diante de um novo cenário normativo que foi colocado. Bom, nós Posso estamos... fazer só um comentáriozinho rápido? 30 segundos. Fazendo justiça, mas não tão boa assim para a nova lei do rol, ela não trouxe mudança propriamente dito, né? Infelizmente, inclusive, eu fui muito crítico dessa lei na época e acompanhando muito de perto. Ela só pegou alguns retalhos de algumas leis esparsas e juntou tudo numa lei só, né? Aí não teve uma inovação propriamente dito, porque já estava ali, né, em outros dispositivos e tal. E eu acho que nesse sentido essa lei falhou, porque ela não teve a coragem de enfrentar efetivamente o tema, né? Porque por que a gente tem essa discussão do rol taxativo? É porque lá a lei fala rol de cobertura mínima. Né? Então, tipo assim, é por conta... Não, é cobertura básica, me fugiu agora, não sei se é mínimo ou básico. Então, é por conta de uma palavrinha lá que tem toda essa discussão. Se a lei tivesse coragem de falar assim, o rol é exemplificativo e seguisse, estava resolvido, né? Mas, infelizmente, o legislador não deu esse passo. Ele só juntou um monte de artigo espaço e botou tudo numa lei só e... Né? Mas, assim, querendo ou não, é um avanço, claro, né? É um segundo, Walter, só para dizer... muito bem colocado isso que o Dr. Fabrício trouxe. No fim, o que a gente quer fazer? A gente quer pôr na mão do médico. No fim, é isso que a gente quer fazer. Exatamente. A gente quer dizer o seguinte, quem deve decidir qual é o tratamento do paciente é o médico que acompanha aquele paciente. É quem tem a competência. Fechou. E por falar em médico, volto com o Dr. Diogo. Já caminhando para as considerações finais, doutor Diogo, eu pensei em 3 minutos, depois caiu para 2 minutos, depois caiu para 1 minuto e meio, então se eu tenho menos de 1 minuto e meio portanto, com os demais aqui para as considerações finais, doutor Diogo. Bom, o privilégio é meu, Walter Lima, de estar aqui com você na Rádio Justiça. A doutora Denise Costa, o doutor Fabrício Reis, o doutor Gabriel Reis. Essa discussão é necessária e importante até para que o ouvinte forme opinião e uma opinião baseada em pessoas que literalmente sabem o que estão falando e têm a boa intenção, né, a boa fé de esclarecer. Então, eu me sinto muito contente, me sinto privilegiado e gostaria que os ouvintes passassem os seus feedbacks das dúvidas que restaram para que nós possamos, em outro programa, esclarecermos as dúvidas restantes. No mais, muito obrigado e estou à disposição da Rádio Justiça. Ótimo. Doutora Denise também, por favor. Menos de 1 minuto e meio, doutora Denise. Quero agradecer a participação aqui por esse convite tão especial, com pessoas tão notórias e enriquecedoras aqui, né, para o debate. Ao doutor Diogo Mendes, ao doutor Fabrício Reis, Gabriel Reis, meus cumprimentos e também estou à disposição para que a gente possa começar uma mudança, né, nesse sistema único de saúde e na saúde suplementar como um todo. Então, muito obrigada. Doutor Fabrício, também com o senhor também assina Reis, doutor Gabriel Reis, mas eu tenho certeza que vocês não são parentes. Então, talvez distantes, né? E algumas gerações, né? Não sei. Por favor. Mas é sempre um privilégio, viu, Walter, a gente poder participar desses debates, né? Porque acho que todo mundo sabe maior que chega, né? E sempre é isso, né? Acho que a gente sempre aprofunda tanto e a gente foi tão fundo e ainda assim arranhamos só a ponta do iceberg, sim, né? Sim. Porque esse é um debate, de fato, que uma coisa vai desdobrando em outra, são várias camadas, são várias percepções e tal. E é inesgotável, né? Aqui você não tem como a gente vencer esse debate, vencendo de esgotá-lo, né? Mas acho que como o doutor Diogo disse, né? Acho que
é bom a gente poder ter essa oportunidade de trazer informações, trazer percepções, pontos de vista, visão de mundo, e nesse intuito genuíno mesmo de fazer um esclarecimento, né? Ainda mais nesse mundo aí hoje que a gente não pode confiar muito nas redes sociais, porque é muita gente falando muita coisa, às vezes não tem de fato um arcabouço técnico, não tem um conhecimento técnico, e aqui é de fato uma boa fonte, né, de se beber para se ter informações e chegar a conclusões. Então, para mim é um grande privilégio poder fazer parte disso aqui. Que bom. Doutor Gabriel, também um pouquinho mais de um minuto para as considerações finais, por favor. Simplesmente eu agradeço, Walter. Hoje realmente fiquei muito honrado porque a bancada é extraordinária, né? Me senti aluno aqui na bancada hoje, também trazendo a contribuição a partir da perspectiva da defesa do consumidor. Então, quero cumprimentar a sua produção, na pessoa da Ana Cláudia, também pela escolha dos convidados de hoje, a operação do programa, na pessoa do Neto Silva. Cumprimentar demais os colegas, agradecendo, né, ao doutor Fabrício Reis, nosso professor médico, doutor Diego, doutora Denise, foi doutor Diogo, me desculpe, doutor Diogo Mendes, a doutora Denise Costa, foi um prazer imenso. Quero me colocar à disposição para outras ocasiões e quero, de fato, concluir agradecendo a quem nos acompanhou e saudando novamente a mulher advogada, na pessoa da doutora Denise, que aqui está, na pessoa da doutora Gabriela Cardoso Carvalho, que é minha esposa, colega de escritório, a quem conheci militando no direito, e na pessoa dela também saudar todas as mulheres advogadas de quem somos aprendizes e que são essenciais na construção da justiça do país. Muito obrigado, Walter. Doutor Diogo, um abraço para o senhor, até um próximo debate. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Doutora Denise, também muito obrigado à senhora, parabéns pelo dia, muito obrigado. Doutor Fabrício também da mesma forma, doutor Gabriel também da mesma forma, especialmente para você que está aí nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Encerramos aqui, quer dizer, vamos fazer uma pausa, né, do debate, porque outros debates virão com esse mesmo tema, como disse o doutor Fabrício, não arranhamos nem a ponta do iceberg, né, porque são vários, os temas são vários os assuntos. E assim chegamos ao fim da edição do programa, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, com a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.